voltando aqui com meu pai, esse anjinho, né, na minha vida, uma pessoa extremamente abençoada, e ele vai explicar um pouquinho por que disso. Conta pra gente, pai, essa proximidade que você tem com Deus. Você é uma das minhas inspirações, assim, de Deus, Jesus Cristo, Nossa Senhora, todos os dias, todas as horas. Ele é muito religioso, né? Conta um pouco disso pra gente. Bom, Paula, Deus é o Criador, né? Nós somos filhos de Deus. Deus é o centro e as extremidades. A ciência, à medida que se aprofunda das pesquisas, mais ela se aproxima de Deus, né? E, na verdade, nós temos assim... tem gente que não acredita, né? E tem todo o direito de não acreditar, mas eu acho assim. Eu acho que essa pessoa, depois do último suspiro, quando ela estiver adentrando no reino de Deus, talvez ela diga o seguinte: caramba, não é que é mesmo? Eu tenho um amigo, o Clemente, o Dr. Clemente, esteve aqui com você, né? E ele disse uma coisa que eu achei muito importante: Deus usa as coisas em regime de comodato. Comodato é um termo jurídico que envolve um empréstimo gratuito ao que ao final, num determinado momento, você terá que devolver. Então ele dá a você isto e aquilo, ele dá a mim isto e aquilo, ele dá a ele isto e aquilo, ele dá a ele isto e aquilo, e ele dá a ele isto e aquilo. Mas ele diz o seguinte: ao final de tudo, a um tempo determinado, tudo me será devolvido. E você teve uma revelação, né? Quando na infância... Ele disse que estava com machucado. Isso é para quem acredita e para quem vive. Na verdade... E eu acredito que cada dia é um milagre e Deus realmente faz milagres. E isso eu tenho na minha vida também, em N mil coisas, acredito que diariamente. Mas isso foi muito forte, né? Porque na verdade o meu pai tinha falecido em 1961. E meses depois eu comecei a apresentar umas bolhas, e eu lá no tal do bairro chinês, quando eu digo, eu fui com a minha avó caminhando em direção a um colégio que existia pertinho, lá em cima quase do cemitério. E eu mancando, porque eu não conseguia nem andar, tudo enfaixado. Cheguei lá, tinha um serviço de enfermaria lá, ela fez um curativo, fez um toque, e botou uma pomada, enfaixou tudo outra vez, e eu desci com a minha avó. Quando eu estava caminhando, já naquele caminho que eu digo dos 50 quilômetros, amparado na minha avó, quase não andando, atravessa uma senhora do outro lado da rua. Aí chega para mim e para minha avó: o que tem o menino? A minha avó, muito religiosa, ela não sabia ler e escrever, ela falou: o menino, ele está com essa bolha aqui, cheio de pus aqui, nós fomos na enfermaria, fez um curativo e a gente está indo para casa. Ele está mancando, não consegue nem botar o pé no chão. A senhora permita que eu faça uma oração? Aí minha avó falou: não, sim. Aí ela fez oração. Aí quando ela terminou de fazer: menino, põe o pé no chão. Aí eu comecei a chorar. Eu falei: como o pé no chão? Isso está doendo, como assim? Falou: você não acredita em Deus? Eu falei: acredito. Então põe o pé firme no chão. Aí eu botei o pé firme, olhei para minha avó, larguei a minha avó, saí correndo, tirei a bandagem e fui jogar futebol. Aí eu levei, como eu fiz psicanálise, falei com o meu grande amigo, né? Aprendi muito com ele, mas ele disse que não, você incutiu aquilo dentro de você e aquilo você caminhou porque você colocou aquilo dentro da sua condição, achando que você podia fazer. Eu falei: não, pode parar. Hoje, como dermatologista, isso é absolutamente inconcebível, né? Isso é milagre e para quem tem privilégio, né, de poder acreditar. E eu acredito que Deus, tendo perdido momentos antes, dias antes, meses antes, o meu pai, a minha avó adoecido, indo para os meus pais, eu pedi meu pai, minha mãe e o lar em questão de dias assim. Então Deus, acho que olhou para mim e falou: acho que eu vou colocar uma luz nesse menino. E essa luz eu trago até hoje e acho que vou até o fim do dia com ela. Sim, e você também, você falou de andar e correr para jogar futebol. Você ama futebol. Meu pai, aliás, todos os amigos falam que ele é um craque de futebol, ele é o torcedor do Santos, né? Então, fala um pouquinho, ele ganhou prêmios de futebol? Bom, vamos dividir por 10, nem tanto, assim, craque, então, nem tanto. Mas é assim, joguei meu futebolzinho, joguei futebol de várzea, joguei futebol de campo, futebol de salão, futebol de praia, futebol universitário, né? E eu sou torcedor do Santos, aliás, sou sofredor do Santos, né? Mas nem sempre foi assim. Lá na década de 60, tinha Pelé e o timaço do Santos, né? E o Pelé era um caso à parte, né?
Tem jogadores extraordinários do futebol mundial, como Messi, Maradona, Zidane, Puskás, Di Stéfano, são jogadores espetaculares. Mas Pelé é diferente, Pelé praticava um esporte à parte, né? Pelé era completo, Pelé é o único jogador completo da história do futebol mundial. Você é muito bom. É que agora eu falo para ele não jogar mais, porque meu pai, graças a Deus, está super bem com 70... mas eu estou beirando 71 já. 70 anos de idade, muito bem vividos. Se Deus quiser, muito mais, né? Que ele vai estar aqui com a gente com muita saúde, é o que mais te desejo, pai. E meu pai também é poeta, ele é escritor. Ele escreve assim lindamente, ele deveria ser até reconhecido, mas eu acho que isso não precisa, ele sabe o quanto ele é bom. E ele fez 5 livros, fala um pouquinho deles, qual foi a inspiração deles? Um foi minha mãe, inclusive. Então, esse foi o meu primeiro livro, 1852, o livro 1852 foi o ano que morreu Álvares de Azevedo. É um livro com sonetos românticos, poesias românticas, e eu escrevi entre 1969 e 72. Esse é um livro que eu gosto muito e, inclusive, o primeiro poema aqui, que é um soneto, foi premiado pela Academia Santista de Letras. Então, aqui estão as meninas, as loirinhas da época lá da juventude. E aqui já é o segundo livro. Esse segundo livro aqui, Nana. Quem é Nana? Nana é sua mãe, é minha esposa. Aqui está a Nana com 23 anos, agora tem 70, mas continua sendo a Nana ainda. E aqui tem poemas românticos também, muito influenciado por Ledo Ivo e Pablo Neruda, guardadas as devidas proporções, né? E gosto muito desse livro também. Depois o terceiro livro, esse Sombra Absoluta, muito influenciado por Solombra, de Cecília Meirelles, de 1963. Eu gosto muito também desse livro, são mais de poemas livros. Depois, 40 anos depois de ter escrito esse terceiro, aí eu lancei esse Acróstico e outros poemas, são poemas esparsos e muitos acrósticos. Acrósticos é aquela poesia que você coloca o nome, depois espraia os versos, e aí tem isso, o acróstico Paula, tem de Renata, sua irmã, tem de Maria, que é minha mãe, e Maria Nana também, tem de muitas amigas, tem de colegas de classe que me pediram, tem de colegas homens também, que acabei fazendo, muitos se perderam, não os colegas, mas os poemas, mas acabei encaixando aqui nesse quarto livro. E o último livro, esse Ontem Agora, um passeio no tempo, muito influenciado pelo romance Em Busca do Tempo Perdido, de Marcel Proust, foi o maior romance do século XX, um dos maiores da história da literatura. E esses livros estão todos na livraria Martins Fontes, estão aqui no consultório também e estão em casa também. Embora a sua mãe diga que está tomando muito espaço, mas vai diminuir. Os seus livros, eles são muito inspirados e muito profundos. Qual é a inspiração, por exemplo, desse último? São poesias que eu vejo muito profundas. Esse Ontem Agora, um passeio no tempo, como eu te disse, é influenciado por Marcel Proust. O tema seria mais ou menos o seguinte: vamos supor que a gente pare um pouquinho aqui, você me traga um xícara de chá quentinho, um pedaço de bolo, eu molho no chá, coloco na boca, começo a sentir uma alegria, um contentamento, falo, não estou entendendo o que pode estar acontecendo isso. Aí, na verdade, eu lembro que no passado, a minha mãe me servia na cozinha um chazinho quente com muito leite e um pouquinho de bolo, e isso me fez lembrar o passado e me fez lembrar aquela cozinha, a casa, o bairro, a rua, né, e a cidade. Então a cidade, o bairro, a rua, a casa, a cozinha, tudo isso emergiu dessa xícara de chá. Isso é uma forma de memória involuntária e isso é a essência de Em Busca do Tempo Perdido e desse meu livro. Aliás, é a essência da vida, né? Todo mundo busca algo da infância, a vida inteira. De uma xícara de chá, da infância. De uma xícara de chá, eu fui lembrado com praticamente todo o passado. Isso pode ocorrer com qualquer um, de qualquer circunstância. É a essência da vida. E as poesias mais profundas também, são dores e alegrias suas. Sim, na verdade, para você fazer uma coisa desse tipo, dificilmente o poeta está feliz quando se escreve uma poesia, né? Então a tristeza e a poesia estão muito juntas. Então você se inspirou realmente na sua vida. Sim, tanto é que fiquei 40 anos sem escrever absolutamente nada, talvez, coincidentemente, foram períodos bons de vida, né? Bom, então, fala uma mensagem aqui pra gente, nesse Dia dos Pais. Para quem está assistindo a gente, você é meu pai, foi uma honra te ter aqui, queria conversar mais ainda com você, e você também, eu vou te pedir para você ler uma poesia também. Fala uma mensagem e lê uma poesia do seu livro. Bom, aos que são pais, que se aproximem dos seus filhos. Aos que não são pais,
e cada um tem seu pai, se está entre nós, o abrace. Se não está entre nós, se está no reino de Deus, se aproxime das lembranças e o abrace dentro de si. Maravilhoso, pai. Você sabe que me inspira sempre, né? Você é um dos seres humanos que eu mais admiro. Lê, então, ele vai ler agora a poesia. É um acróstico, né, em sua homenagem, né, porque você, nesse mês, comemora mais um aniversário e eu peço, assim, por isso que Deus te ilumine e te ampare, porque você merece, você é uma pessoa de Deus. Então é assim, Paula, o acróstico, diz o seguinte: por onde caminhes na vida, ao par com o amor e a paixão, um foco de luz te acompanhe, lançando a paz concebida ao fundo do teu coração. Ai, que lindo. Eu amo essa poesia, maravilhosa, pai. Obrigada. Essa é a sua homenagem. Lê outra pra gente. Eu vou ler esse soneto premiado da Academia Santista de Letras para fechar. É um soneto que eu fiz em 1971, eu tinha 19 anos, chama-se Mutualismo e diz o seguinte: cada vez que nos meus tristes olhos dominantes, os teus olhos recessivos pousam tão ardentes, cada vez que os teus cabelos saltam mais contentes e adormecem nos meus braços tão insinuantes, cada vez que ainda sinto o que também tu sentes, fenecer cada silêncio a voz dos dois amantes, cada vez que a renascença desses meus instantes se traduzem nos momentos que ficaram ausentes, cada vez que é mais frequente a tua louca ausência, cada vez que proliferam tantos desenganos, cada vez que o lar ferido chora a flor partida, são nas vezes que tu voltas que a maior essência, nos instantes tão carentes dos meus 20 anos e nas páginas caladas de tão curta vida. Ai, que lindo, meu poeta. Pai, obrigada pela sua presença. É uma honra ter você aqui no nosso programa, que faz parte também da sua vida, enfim, seu consultório. Você que, como eu falei, ajudou na realização desse sonho, né? Nosso Sim. sonho de vida. Sim. E muito obrigada por estar O prazer é meu, né? É um prazer estar aqui com você, participando desse seu programa que você faz com tanto carinho, tanta dedicação. A gente vê isso no dia a dia, né? Com a ajuda do pessoal que sempre te colabora com você, que está sempre firme do seu lado, né? Com as portas da Bandeirantes que se abriram para você. Tudo isso, juntando tudo isso, acaba dando um programa de muita importância por abordar isso, que é a saúde e o bem-estar. meu médico, dermatologista, meu orgulho. Te amo mais que tudo, pai. Eu também é recíproco. E é isso, gente. Feliz Dia dos Pais para todos vocês. Pra você! Pô, mas já tem tudo isso? Dia dos Pais. Ainda tem tudo isso, olha Pra só. você. Muito Feliz Dia obrigado. dos Pais. Além de vocês, ainda recebo isso. Sua maior Nossa, riqueza, aqui né? Que você sempre fala, sua isso família. aqui é o meu tesouro, né? Isso aqui é tudo que eu tenho de bom. Nosso Tem anjo, duas né? Nossa filhas, vida. Uma Minha mãe. esposa que está comigo há 43 anos, né? 43 anos. Os anos vão se passando e é difícil, né? A gente tinha que homenagear nosso anjinho aqui nesse dia tão especial. Isso é tudo mais do que eu mereço, né? Também não mereço tanto assim. Você merece. Mas é É o Estevam que também. lindo. Existiria verdade que ninguém vê, se todos fossem no mundo iguais a Tá você, ótimo. Eu pai. agradeço muito toda essa atenção. É uma coisa inesperada para mim, mas eu fico guardando isso muito dentro do meu coração e é uma coisa que eu vou guardar sempre. E isso acabará sendo uma lembrança que vocês terão depois que eu me for um dia. E espero talvez demore bastante. Sim, muita saúde pra você. Nós estaremos sempre juntos, a vida inteira, eternamente. Muito obrigado por tudo. Vocês já me dão mais do que eu mereço. A Gente, todos vocês. então é isso. Feliz Dia dos Pais. Um grande beijo pra todos vocês. Feliz Dia dos Pais a todos. Lindo. Ai, que... Isso você não sabia.